No dia 6 de agosto teremos eleições no Vasco da Gama, hoje recebendo o Roberto Monteiro, candidato à presidência. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Opa, boa noite a todos, aqui da Bradesco FM, Bradesco Esporte, enfim, boa noite ao Lopes, Vaguinho, Araújo, Tony, Tavares e Bebê Monstro aqui. Eu não sou tão irreverente quanto vocês, então vocês me perdoem qualquer falha do aspecto que a gente aqui tenta acompanhar o ritmo de vocês aqui, é muito pesado. Não, vamos começar falando sério, então, Roberto Monteiro, por um Vasco. Roberto, vamos começar falando sério, inclusive com o assunto. Mergulha fundo, né? Inclusive com o assunto que o Jorge Eduardo levantou, agora há pouco, é um assunto sério, né? Obedecendo ao Estatuto do Vasco, foi encaminhado um pedido de suspensão do Eurico Miranda ao presidente do Conselho de Beneméritos, que é o próprio Eurico Miranda. Não. Vamos entender isso. É o do Conselho Deliberativo. Quem exerce o Conselho de Beneméritos, ele faz a remissão dos pecados, vamos assim dizer para vocês aqui. Ele que, após o cumprimento das punições, ele pode remir aquele associado. É outra situação. Mas quem faz a punição é o Conselho Deliberativo. Então, apesar em que pese que ele seja presidente do Conselho de Beneméritos, o que está sendo julgado ali, o que vai ser colocado em pauta para o Conselho Deliberativo, é a possibilidade de suspensão dele. A partir do momento que ele é suspenso, obviamente suspenso como sócio, ele perde todos os poderes, vamos dizer assim, todas as prerrogativas de função que ele exerce. Obviamente isso cai, ele deixa de ser presidente do Conselho de Beneméritos, passa a ser, enfim, um sócio que está suspenso, tanto dos seus direitos sociais e inclusive de participar do processo eletivo. Mas qual é a razão para suspender o doutor Eurico? Olha, o objetivo foi, porque lá o Estatuto do Vasco, em tese, está sendo, já foi reformulado, mas ainda não foi votado, mas objetivamente aquele que, vamos dizer assim, causa uma lesão aos cofres, ou causa uma lesão ao patrimônio do Vasco, ele vai responder por aquilo, ainda mais quando ele exerce um cargo de gestão. Então, fundamentalmente, houve um prejuízo, 3 milhões, não transitou ainda julgado, mas houve um recurso em segunda instância, está consolidado o prejuízo, há um requerimento efetivo feito por mais de 75 conselheiros e aí isso aí pode ainda dar algum desdobramento nesse sentido. Mas em que pese, a eleição está marcada, se ele vai ser candidato ou não, isso é uma coisa que mais à frente vai ser decidido. Vamos falar então uma coisa rápida, só para organizar isso. Algum movimento dentro do Vasco, todas as correntes que estão unidas, de botar finalmente essas eleições no final do ano para não pegar essa situação de... Foi um problema judicial que causou isso. Inclusive a decisão hoje da Justiça, ela referenda o fato das eleições do meio do ano. Por quê? As eleições elas eram chamadas sempre em agosto, as eleições eram realizadas em novembro e a posse em janeiro. O que acontece? Em 2008 especificamente, após a reintegração de posse dada até então a antiga gestão Roberto Dinamite, da primeiro mandato, que fazia com que eles reintegrassem a posse na direção do clube em julho de 2008. A partir daquele momento, em função das eleições de 2011, ficou definido que o estatuto deveria ser adequado ao mandato de 3 anos, ou seja, se a posse foi realizada em agosto, final de julho, agosto, o mandato seria de 3 anos. Então era readequação dos prazos, para não dar nenhuma extensão de mandato, nem efetivamente ir contra a decisão judicial. Então isso foi consolidado e hoje a Justiça, mais uma vez, referendou a tese que ela mesma criou para o próprio Vasco. Deixa eu passar a bola para o Vaguinho. Então, Vaguinho, vamos falar das propostas do Roberto Monteiro, candidato à presidência do Vasco. A primeira pergunta é aquela que todo mundo, que o Tony já fez o seguinte, vou falar que o cara é maluco para ser... Então é o seguinte, o que te levou primeiro a ser candidato à presidência do Vasco? E as suas propostas que é o seguinte, no Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, a gente sempre fala que é impressionante com um clube, com a força que tem, com a grandeza que tem, ter um estádio próprio, toda a história, ter uma das maiores torcidas do Brasil, tá devendo aí a Deus e o mundo, pagando um mês, deve 2, paga 2, deve 1, não sei o quê, e não consegue sair ano após ano dessa situação difícil. Como conseguir equilibrar isso, ao mesmo tempo ter uma finança, o clube sobreviver bem e montar equipes competitivas de futebol, que basicamente é o que a torcida espera, né? E a torcida vai pressionar, é claro. Olha, isso não é um problema de fácil solução. Primeiro que o montante da dívida hoje do Vasco deve chegar para quem, a partir agora desse mês de agosto, a gente acredita que seja algo em torno de 600 milhões de reais. Quando a primeira gestão do Roberto Dinamite chegou ao clube, essa dívida era de 300 milhões, e isso se duplicou.
Isso muito mais em função das questões das dívidas fiscais, que os juros o governo é o maior cobrador de juros do planeta, né? Do ponto de vista de todos os governos. Então, mediante a isso, obviamente, isso vira uma bola de neve, porque qualquer gestão às vezes chega e ela não quer pagar a dívida da gestão anterior. E aí vai rolando, porque todo mundo sabe que clube, de certa forma, é uma coisa empenhorável, mas chega um momento que ele vai se tornando inviabilizado e cada vez mais com asfixia financeira. Obviamente, o que me levou à candidatura foi em função de descrença mesmo do projeto político que reuniu amplas forças em torno do Roberto Dinamite. Isso, logo em 2012, nós montamos um grupo, entendendo que a gente não queria o retrocesso, né? A gente não queria o retorno daquela pessoa que efetivamente deu a maior contribuição para o clube estar nesse momento, que é o próprio Eurico Miranda. Esse é o nosso entendimento. A gente acha que hoje a volta do Eurico é um retrocesso para o Vasco, um retrocesso para o futebol carioca e para o futebol brasileiro. Aí o pessoal fala, mas alguns vascaínos mais radicais, foi campeão, alguma coisa nesse sentido. Quando ele teve a gestão na mão do ano de 2001, e aí ele teve a caneta era dele, o gerenciamento era todo dele. O Vasco só foi de 2001 a 2008, o retrato do Vasco foi um retrato muito negativo. Nós tivemos, assim, poucos resultados no campo de futebol, fomos somente campeões em 2003, no campeonato estadual, enfim, foi o único título que ele conquistou como presidente. Mergulhou o clube em dívidas. A gente lembra aqui muito concretamente aqui, eu não vou falar aqui o nome do patrocinador, senão vocês vão me matar aqui daqui a pouco, mas a gente tinha um patrocinador na camisa, enfim, era a Rede Habib's, que pagava algo em torno de 15 mil reais para usar o direito da manga da camisa. Quando a gente teve que rescindir o contrato, tivemos que pagar, o Vasco pagou, quando a gente fala assim, todos os vascaínos, teve que pagar muito mais do que o próprio Habib's colocou na manga da camisa do Vasco, ou seja, contratos mal entabulados, rasgou o contrato da pênalti, fez com que a gente teve que, a atual gestão teve que cumprir todos esses 5 anos de mandato com algo que era imposto, porque a dívida era enorme, era inviável buscar um outro, vamos dizer assim, um outro patrocinador, um outro fornecedor, e acabou que tudo isso vem acumulando. Obviamente, nada disso pode ser, vamos dizer assim, tudo é justificativa em torno do passado. Não é isso. Isso ajudou a contribuir muito para que o Vasco ficasse nessa crise de gestão. Culminou que a falta de liderança do próprio presidente Roberto Dinamite fez com que várias pessoas que estavam no entorno, que acreditavam num projeto político de uma gestão austera, de uma gestão que efetivamente contribuísse com o Vasco, para o Vasco sair daquele momento. Ele, no início da sua segunda gestão, apontou para todos aqueles que estavam no entorno que era um momento diferenciado. Todo mundo desacreditou, e aí não é que as pessoas o abandonaram, mas quando você abandona o projeto, faz com que também dê a faculdade para aqueles que estão no entorno de fazer a sua livre opção. E aí culminou, porque essa falta de liderança, a gente vê uma ineficiência de liderança, e aí um excesso de bananice mesmo, que esse é o termo, que leva a gente a estar numa situação desesperadora, que hoje muita gente acredita que a volta ao passado é melhor do que o que está no presente. Mas, na verdade, porque o brasileiro tem muito essa coisa. Tipo assim, era melhor que o fulano do que o Beltrano. Aí faz aquelas comparações esdrúxulas. Que, na verdade, assim, é o melhor, o menos pior. Na verdade, não é isso. Caso Dunga, na verdade, né? Dunga, né? Na verdade, a gente tem que perseguir, é o que eu acho, a gente tem que sempre perseguir um movimento. Eu acho que por mais que a gente possa desprezar essa gestão do Roberto Dinamite, pelo menos ajudou a oxigenar os quadros sociais do Vasco. Isso. Todo mundo entrou, foi permitido que todo mundo hoje, o quadro social de pagante. Isso que eu ia te perguntar, Roberto, você está fazendo críticas à administração do Roberto, você acha que você vai pegar uma terra arrasada, você acha que vai dar sequência a algum trabalho que está sendo feito por ele? Emendando a pergunta do Alexandre, o que eu queria saber, porque o Roberto, quando entrou, o Vaguinho pode me corrigir aqui, ele alegava que não tinha acesso a informação nenhuma dentro do clube. Eu quero saber se hoje você tem esse acesso, né? Se a coisa hoje é mais facilitada. Legal você perguntar isso, lógico, que o Roberto participou no início da gestão, então vocês entraram e vocês viram que... veja bem, eu nunca fui gestor ou de gerência administrativa do clube. No conselho. Isso, mas a gente, assim, acompanha politicamente. Houve quando a atual gestão do Roberto chegou ao Vasco, até o calabouço estava destruído, foi mandado... Destruíram, literalmente isso mesmo. Pegaram a marreta lá e quebraram o calabouço, do ponto de vista para que não tivesse eleição. Os documentos fiscais do Vasco foram incinerados para que ninguém tivesse acesso.
Ou seja, as notícias iam chegando para o oficial de justiça. Essa é a realidade do Vasco. E diga-se de passagem, isso era fato concreto. Agora, essa é uma vantagem. Pelo menos hoje a gente tem condições de ter um diagnóstico com mais celeridade. Eu acho que qualquer gestão vai ter essa facilidade, porque pelo menos eu não vejo esse tipo de má-fé do ponto de vista de uma gestão que vai querer queimar documento, apagar documento, enfim, tirar documento do acesso. E eu acho que, pelo menos nesse aspecto, para você ter um diagnóstico rápido, isso vai facilitar, vai ajudar. Também com muita tranquilidade aqui para vocês, não é que isso também vai resolver, porque nós vamos chegar lá, muito provavelmente, no meio de uma grande crise, ou talvez com o terceiro mês dos salários dos profissionais, dos jogadores já vencendo, e obviamente a gente sabe que 3 meses de salário dá direito a alguns jogadores já irem para a justiça para pleitearem a sua liberdade enquanto contrato. Então, acho que esse vai ser um grande desafio. Vamos torcer do ponto de vista para que a gente encontre serenidade nesse processo eleitoral, o sócio do Vasco encontre serenidade nesse processo eleitoral. É porque o Vasco é um exemplo de democracia, né? É bom começar a organizar essas eleições para que seja isso. O Vasco é um exemplo de democracia na história do historicamente Brasil, é verdade. Em que pese que ainda tem um estatuto ainda que deve ser perfeito. Tudo nisso do século passado. Né, isso, todos eles. Todos os clubes, né, cara? Tudo do início do século passado. É verdade. Eu digo assim. Nem o Código Penal brasileiro. Isso aí. É verdade. É onde que a gente vê que a cultura ainda você vai mudando aos poucos as nossas instituições. E o clube tem sido isso. Você veja que nós aprontamos a reforma do estatuto, um estatuto novo para um clube, um estatuto moderno, sem críticas, segundo aquelas pessoas de bem que visualizaram o estatuto, mas só que tem muita dificuldade para colocar em votação, porque o momento político é difícil no Vasco. Obviamente não tem um ambiente para aprovação, mas o Vasco ainda não tem as eleições diretas, quer dizer, como todos os outros clubes. Que o Fluminense e o Frajola tá certo, o Fluminense corrigiu isso no estatuto. É isso aí já tem, isso é um avanço, então é uma mudança de cultura. Você sabe que a maior dificuldade que a gente enfrenta para poder colocar isso dentro do Vasco, para passar no Vasco, são os poderes. Todo mundo diz assim, eu quero democracia, mas quando o cara ganha lá um título de benemerência, aí o cara já não quer mais a eleição direta, porque aí passa por ele a decisão pro resto da vida. Então, esse é aquele negócio, você fala uma coisa a tua vida toda, mas na hora que você senta lá na cadeira, você muda todo esse conceito. Posso fazer a pergunta? Só para vamos fazer uma ordem aqui. É que o Roberto ainda não respondeu a minha colocação inicial e que o Vaguinho voltou. Há quanto tempo, por exemplo, você está na política do Vasco? E o que leva você a se candidatar a um negócio que você sabe, se você ganha, você vai passar 4 anos enlouquecido, longe da família, imprensa te perturbando, torcida te perturbando, dívidas e numa estrutura de futebol brasileiro, e por mais que você queira mudar um clube, sei lá o que, é difícil pelo entorno, né? Que rodam os clubes, CBF, Federação Carioca de Futebol, é tudo eu acho que todo mundo que realmente... paixão, né? 15 dias atrás eu cheguei à conclusão que eu devo ter um parafuso a menos nesse sentido. Agora, o que nos move nesse sentido, eu tenho 26 a 27 anos de sócio proprietário do Vasco, já sou até um sócio remido. Hoje eu estou como vice-presidente do Conselho Deliberativo, enfim, eleito pelos conselheiros, não sem dependência de Roberto Dinamite, enfim, com muita tranquilidade a respeito disso. Mas o que nos leva a isso é porque a gente acredita que a gente conseguiu reunir pessoas que pensam pelo bem do Vasco, que acreditam pela paixão, que acreditam que possam dar uma contribuição, possam renovar e ajudar o clube, porque para o mal ganhar, basta os homens de bem, do ponto de vista se afastar. Basta que eles desistam da luta. Olha, eu vou cuidar da minha vida, da minha família. É normal, isso é viável, né? Agora, concretamente, é o seguinte: nós vamos continuar sentados lá no nossa poltrona, vendo jogo de televisão, reclamando por que disso, por que daquilo, e aí as coisas estão acontecendo, cada vez piorando, e a gente também não está dando a nossa contribuição. Para minha felicidade, quando eu levantei essa bola em dezembro de 2012, acumulou um grupo. Ao longo do período 2013, nós montamos um programa que mandamos para todos os sócios daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pode implementar para o Vasco. Apresentamos isso ao longo de 2013, que foram 35 reuniões com sócios, grupos temáticos. Apresentamos esse programa agora, lançamos a candidatura e vimos a viabilidade. E aí, a partir do momento que as pessoas também começam a acreditar, você tem responsabilidade.
porque, afinal de contas, as pessoas estão acreditando numa proposta, nas ideias. Nós estamos compondo. E aí, o meu dia a dia já tem sido dinâmico. Esse é o problema. As pessoas de bem estão acreditando no projeto. O problema é que hoje a gente tem que fazer umas composições, às vezes, a gente tem que conversar com fulano, com Beltrano, e as pessoas não estão pensando no programa. Se bobear, nem o programa elas leram. Elas querem saber primeiro se tem espaço aqui, espaço ali. Esse é um problema do ser humano que é a vaidade, é onde eu posso. E às vezes é o seguinte, a gente tem que pensar que eu penso e vou implementar isso e tenho que falar para todo mundo. Os melhores quadros é que serão aproveitados. Então não adianta, eu não vou fazer, eu pessoalmente não estou fazendo composição nenhuma. Se alguém me perguntar quem vai ser o fulano de tal da tua gestão, claro que a gente tem que conversar isso, mas eu não vou falar isso, porque é uma situação que todo mundo ali acha que tem condições para exercer determinadas funções, quando às vezes são muito específicas. Você dizer o seguinte, eu tenho uma habilidade, talvez eu tenho alguma característica do ponto de vista para ter unido tanta gente ao meu lado, eu posso dizer o seguinte, posso ter a minha habilidade política, mas com certeza dentro do meu grupo tem gente que tem mais capacidade de gestão do que eu. Eu tenho tranquilidade em afirmar isso, eu não sou o melhor gestor do mundo. Eu quero juntar os melhores a serviço do Vasco. E isso que me cabe nesse momento. Entendeu? E ir para o confronto e ganhar uma eleição. Olha aqui, eu passo a pergunta pro Bebê, depois a gente faz uma pergunta do pessoal que está participando pelo Twitter, @PopBolaOficial, e no Facebook também. Vai, Bebê. Você falando que vai juntar os melhores. Eu queria saber da parte financeira do Vasco. Como resolver esse problema financeiro do Vasco? Como é que vai ser a sua solução para esse problema? E o Roberto tinha apresentado a solução que não deu certo na gestão do Roberto Dinamite, que vocês vão fazer diferente. Olha, eu não tenho dúvida que a gente vai ter que ter um choque de gestão, mas é aquele choque de gestão do ponto de vista positivo. Nenhum funcionário deve se preocupar, o bom funcionário não deve se preocupar. Enfim, nós vamos fazer um choque de gestão, nós vamos fazer dentro desse choque de gestão, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico e tem esse choque de gestão, obviamente a gente já tem estes parceiros. Alguns parceiros, porque logo no início a gente começou a sinalizar alguns dos parceiros. E política de clube é a coisa mais nefasta que tem. Se você falar que tem um parceiro hoje, amanhã ele está recebendo umas 50 ligações, pessoal do próprio clube detonando, dizer o seguinte: o que tu vai se meter nisso? O que tu vai fazer ali? Tu vai botar teu dinheiro numa furada? Quer dizer, é uma loucura. E aí são os caras que, na verdade, querem afundar o Vasco. Tem muita gente boa querendo ajudar. Enfim, obviamente, o problema financeiro do Vasco não tem uma solução a curto prazo. Não existe isso. Não existe solução a curto prazo. Isso com maior tranquilidade. Não estou aqui, nem faço isso. Todas as minhas reuniões não faço promessa de nada disso. Primeiro você tem que fazer um planejamento. Você vai ter que ser austero na gestão do ponto de vista, você não pode gastar mais do que você arrecada. Você gradativamente tem que ir saldando, principalmente aquelas dívidas que lhe engessam, e obviamente isso não é feito em 1, 2, 3 meses. Agora, precisamos trazer resultado. Para trazer os resultados num curto espaço de tempo, nós vamos ter que ter parceria. E a realidade hoje do futebol faz com que você só tenha uma condição, nesse momento, poucas condições, eu posso dizer, ou uma única condição. Você vai ter que ter parceria, vai ter que abrir um diálogo constante com o setor empresarial que está próximo do futebol, que tem os seus interesses, e vão fazer a parceria que seja boa para o Vasco. O Vasco em primeiro lugar, obviamente os parceiros também não poderão, obviamente os parceiros têm que ser atendidos. Imagina que a gente fosse pensar que a vida é só o vem a nós, né? Os parceiros são investidores, eles vão querer o retorno. Obviamente. Agora, desde que não ofenda, desde que eu digo para eles o seguinte: desde que vocês não estuprem a instituição, do ponto de vista a instituição apresente o resultado. Porque o torcedor, quando sou parar na rua, o torcedor está muito preocupado do ponto de vista, olha, tá devendo X ou devendo aquele, ele quer saber o seguinte: título. Ele quer saber, eu quero saber quando é que eu vou ganhar um campeonato estadual, eu quero saber quando é que eu vou ter um ídolo, quando é que eu vou ter como é que eu vou formar. Você não vê torcedor no final do ano na rua comemorando com um balancete do clube na mão. É verdade, isso não existe. Agora, o sócio que tem responsabilidade maior pelo patrimônio, obviamente ele está sintonizado nisso. E a gente tem que dar uma resposta também quanto a isso. Então, eu acho que não é uma solução de curto espaço, mas se a gente mostra, e aí pelo que a gente tem conversado, e os parceiros que têm se aproximado, a gente mostrando a seriedade do trabalho, encarando isso dentro da realidade, sem a utopia que nós vamos fazer um centro de treinamento no dia seguinte. Tem muita solução
caseira, muita solução de parceria que você consegue implementar e trazer resultado. Basta que tenha diálogo e vontade de trabalhar. Chegar lá às 7 horas da manhã para trabalhar. Não é chegar às 6 horas da tarde para dar autógrafo e ir embora às 7, e aí o clube fica à deriva, não acontece nada. E o tempo vai passando, e a gente vai tendo essa ausência de gestão. Muito bem, vamos fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta no Pop Bola Debate, hoje recebendo o Roberto Monteiro, candidato à presidência do Vasco. Pigarro, Alexandre, pigarro. Não é debate, é uma entrevista. Bora tá debatendo. Vamos debater ideias e... Você pode se debater no chão, se você quiser. Cara, é um programa de grande nível, eu tô impressionado aqui, cara. Até agora nenhuma piada. Posso deixar uma pergunta no ar? Não, porque o Roberto falou de estupro, inclusive ele estava assistindo aqui o programa do Datena, tem informações sobre o caso de Elisa Samúdio, né? Rapaz. Novas informações? Rapaz. Bebê? Chiquinho tá envolvido. Tem essa informação aí? Parece que Elisa Samúdio foi vista hoje na coletiva do Vanderlei Luxemburgo. Sério? Tem todas as informações que você quiser hoje. Né? Depois do break, então a gente volta com o caso de Elisa Samúdio e vamos bater um papo de novo com o Roberto Monteiro. Pergunta no ar, cacete. Tavares, pergunta no ar. Vai, Tavares. O quê? Você não fez pergunta ainda pro Roberto? Pergunta no ar. Então depois do break a gente volta. Depois do break, Chiquinho. Os nossos clubes tem sempre um preâmbulo, né? Ah, sim. Os nossos clubes têm todos um emaranhado de problemas financeiros, né? E você entra, os candidatos do Vasco entram à eleição e quando o candidato eleito vai se deparar com a situação real econômica do clube e vai ter que agir sobre isso. Vocês têm acesso a isso antes? Para, por exemplo, dentro do próprio projeto político, você preparar um projeto de recuperação de finanças, ou você não tem 100% de acesso às finanças do Vasco? Não, através do balanço a gente tem algumas informações, são as informações até mais oficiais. Obviamente que é diferente quando você pega ali o livro ali na cadeira. Conta. Hoje até falei com uma pessoa, não posso citar, um grande benemérito do Vasco. Vaguinho. Ele ainda não declarou apoio. Ele disse assim, aquela cadeira elétrica, quando você sentar, você pode me procurar. Aí eu falei assim, espero que eu te procure antes de eu ser torrado nela. Mas do ponto de vista, ela obviamente que o pessoal que está trabalhando nisso. Antes de fato, né? Sim, nós. É igual carro velho, né? Você vai abrindo, tempo, né? vai rir, essa peça tá ruim Imagina, também. Ih, rapaz, tem que trocar isso aqui, Você isso passa aqui. 3 meses em campanha, você ganha, você passa mais 3 meses sem poder realmente agir, porque você está tomando você tenência, conhecimento da situação real financeira do clube. Se você sabe isso 3 meses antes, você já pode Mas seu você primeiro não dia tem, atuar, né? mesmo você sabendo, é o que ele tá falando, mesmo você sabendo a Cheio de caixa situação preta, né? oficial, É caixa não é a preta mesma pra tudo coisa. quanto é É o lado. que eu tô falando, é igual carro É velho, que nem você vai abrindo, vai mexendo, vai encontrando. Pergunta, Araújo. É que nem Quero o trocar sítio o- do bola, é cheio de esqueleto. quero trocar o pneu, aí tem que trocar o pneu, tem que trocar o bico do pneu, tem que trocar o amortecedor, tem que trocar o não sei o que, não sei o que lá. Eu também. E Calma aí, bebê. quando chega em casa tem outra coisa para É sacanagem. Tem ordem as perguntas. Agora o Vaguinho vai fazer a pergunta. Depois faz a pergunta do bebê, depois faz Vai poder o demorar. Tony. Não vai demorar muito para rodar, vou fazer logo duas. O seguinte: primeiro, projeto de sócio. Como está? Se já recebeu esses dados? Que de repente vai manter, não vai? Que vai fazer? Quem estava conversando aqui sobre a história de ser sócio, eu sou sócio proprietário. E aí acho que tem Qual a assim. vantagem de ser sócio, qual é a Dudu? vantagem que você tem? Você quer falar falando compra em outro dia? Como é que você vai me vender? Seja sócio do Vasco. O que você pode ganhar e isso, mudar, melhorar o programa de sócio do Vasco? E outra, São Januário. Qual o projeto do seu projeto para São Januário? Você acredita nessa história dessa arena? Não tem como melhorar? Não tem? O acesso parece que já tem um projeto da prefeitura já. Isso, que já tá em vias de acontecer. Isso. Para Já tá em melhoria fase início de fase de execução, vamos assim dizer. a melhoria no entorno. Né? Eu sendo muito sincero, eu acho que a questão das arenas, primeiro a questão da arena especificamente no Vasco, todo mundo acho que é favorável, do ponto de vista, obviamente, acho que isso é incontestável. Agora, dentro da realidade, a gente tem que ver como é que estão sendo essas arenas. Me parece, e aí vocês também têm como saber disso, há um senso comum que as arenas não têm dado um certo retorno, pelo menos Palmeiras, ou não tem perspectiva daquela empreiteira, quando ela faz aquele aporte, aquele recurso, ela me parece que algumas dessas empreiteiras de grande porte, elas têm visto o seguinte, é deficitário esse projeto. E aí, a partir do momento que isso começa a circular, porque você tem uma realidade, o futebol brasileiro é uma realidade diferente do futebol da Espanha, enfim, que é o futebol modelo hoje. Mas o que tem me parecido é que isso tem ecoado, e aí eu tive com algumas pessoas
dessas grandes empreiteiras, do ponto de vista que tem interesse na exploração de arena, e o pessoal já tem mudado um pouco o conceito da perspectiva de exploração de arena. E aí, muito mais também, porque nós vamos, por exemplo, São Januário, qual é o problema objetivo? Nós temos ali o Maracanã, que é próximo, que tem ali que tem esse aspecto. O pessoal mesmo que chegou no Maracanã já tem um determinado arrependimento, já tem dúvida do que será, do ponto de vista daqui para frente, já que enfim, já há uma dissolução de fato e concreto. E até a mudança de governo de estado pode dar uma ziquezeira nisso grande, hein? Justamente. Então, há uma instabilidade a respeito desse tema. Há um interesse. Eu vejo isso com um pouco de ceticismo, porque me parece que o retorno das pessoas que podem investir é de um pouco de ausência agora de interesse a respeito do tema. Agora, obviamente que a gente gostaria. Só para uma visão de um vascaíno, de um associado, cara que está sempre lá. Por exemplo, eu não vejo que seja uma coisa fundamental. Eu só acho que ficou muito tempo parado nessa história de fazer uma arena espetacular e acabaram de repente deixando de cuidar do básico. Ampliação, por exemplo, uma ampliação que é factível. Você pode fazer a modernização. Que o São Januário é muito bonito. É muito bacana, mas, por exemplo, as cabines de rádio não existem. Então, coisas que poderiam ser feitas, melhorias que, pô, gente, se daqui a 5 anos, 10 anos a gente tiver condição de fazer uma arena espetacular, ótimo. Então, quanto isso... Por que melhorar São Januário? São Januário tem que ter um banheiro melhor. Não, Tony. Eu acho que o estádio tem que... Essa coisa de melhorar o time, nego tá querendo melhorar o mundo tá cada vez pior, cara. Tony, isso que eu tô te falando é o seguinte, as pessoas esperam e de uma hora para outra o Vasco faça uma arena espetacular. Mas já tem estádio. Tem um estádio muito bom. Não, mas eu acho que esqueceram de fazer as melhorias básicas de São Januário. Eu também acho que é isso. Cadeirinha. Isso, é melhorar o banheiro. Uma bancada de cimento é muito melhor do que essa de cadeira. Uma condição melhor para a imprensa. Tudo isso que acho que deixou de ser feito básico para poder... Porque acharam que do nada a gente faria uma arena espetacular para 50 mil pessoas. Olha, no nosso programa consta isso até como prioridade. Dentro do que a gente visualiza, talvez não, obviamente que essas conversas são feitas paralelamente, né? Você inicia a gestão e vai ter gente conversando paralelamente. Mas há e aí eu vou avançando alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos às vésperas também de Olimpíadas. 2016, lembra vocês aqui que vai ser a cidade Rio de Janeiro, vai ser extremamente, vamos dizer assim, assediada, principalmente os clubes, né? Os clubes que têm sede aqui na cidade, para as delegações. Que tem o Parque Olímpico, né? É um momento ímpar para você fazer uma delegação. O Vasco tem um estádio privilegiado, tem uma boa acessibilidade. Eu acho que é um momento ímpar para você fazer um diálogo que possa ter algum nível de parceria, que aí possa dar conta dessa melhoria do estádio, né? Porque a gente sabe que aí é um projeto menor, é algo que você pode fazer em algum nível de parceria. Eu acho que a Olimpíada virá ajudar isso. Ano que vem vai haver uma procura e aí tem que ter muita calma e tranquilidade nessa hora, porque às vezes você consegue fechar um bom acordo para que você tenha uma contrapartida na hora da cessão do seu estádio para uma delegação dessa. Mas enfim, essa é uma outra realidade que a gente também já pensou, e também a gente está vendo um outro plano B, que é o plano B mais viável, que é a questão da ampliação da capacidade pelas parcerias que possam ser apresentadas nesse cenário. Quanto ao programa do sócio, que esse é um problema de toda a gestão, todo mundo promete e ninguém cumpre, mas o problema é sempre da empresa, nunca é da gestão. A gente quer assumir isso. Mas a empresa chegou sozinha lá, né? Ela chegou lá e... Não. Ela chega todo lá mundo assim, diz. O famoso a culpa é dos outros. A culpa é das empresas, As né? empresas chegam lá e batem na porta dos clubes e assumem. Estranhamente, nenhum clube quer aumentar no Rio de Janeiro seu quadro social, tem medo de ampliar, perder, enfim, né? Perder espaço pela democracia, porque quanto mais amplo for, o Fluminense menor agora... a possibilidade de você manobrar o quadro eleitoral. A diretoria do Fluminense agora, muito honestamente, reduziu drasticamente de 50 mil para 30 a meta até o final do ano, porque caíram na realidade, né? Não, mas aí depende da... Você acha que tem muito uma coisa mentirosa? Nós vamos em 2 meses e arruma 100 mil pessoas. Não, isso é inviável. Do ponto de vista de 2 meses, não. Mas o Vasco, naquele primeiro programa de sócio, ele chegou logo nos primeiros 2 meses, 3 meses, chegou a algo em torno de 40 mil no programa do Vasco é Meu. O problema todo é o seguinte: você não pode incentivar um nível de programa que o cara deixando de pagar 3 meses, e aí você tem ineficiência na sua cobrança,
o cara perde o título. E aí você tem ineficácia na sua cobrança, 3 meses depois o cara perde o título. E aí o que o cara vai fazer? Eu não vou associar. Eu tô aqui com o nosso operador aqui, o Chiquinho, vocês estavam falando aqui da inadimplência dele. Mas ele é um daqueles que quer brigar para pagar o Vasco, mas o Vasco quer não, mentira. Ele quer moleza, ele quer de graça. Tira, ele quer moleza. Ele Tá procurando um homem rico para sustentar ele. Alexandre, eu tenho uma pergunta pertinente. Rapidinho, Roberto, a gente lembra do... Golozinho. Só que ele não terminou o negócio dos sócios. Então, só para concluir, a gente quer chamar essa responsabilidade pra gente, do ponto de vista de ser uma empresa altamente responsável. Não vou dizer, todo mundo está falando assim, a empresa que agora entrou, eu acho até que pode ser que ela esteja se adequando, mas eu quero ter muita tranquilidade para olhar qual é o compromisso, qual é a finalidade do contrato, se tem metas nesse contrato. A gente quer dar uma analisada, vai querer conversar, obviamente, com a empresa, para ver como é que a gente, vamos dizer assim, oxigena esse contrato, ou o contrato, ou a chamada para o sócio. Há um interesse objetivamente de atrair mais sócios. A gente entende, se a gente tiver um quadro social e é viável alcançar 40 mil sócios em dia pagando, as pessoas querem contribuir. O problema hoje no Vasco é você bota por débito automático, não está debitando. Aí você bota cartão de crédito, não está cobrando. E você vai lá para pagar, o cara diz o seguinte para você, olha só, volta aqui semana que vem, que eu não estou achando o seu cadastro. Você tem que lutar para pagar. Você quase tem que ter briga. muita vontade para pagar. Aí você pagar, liga para lá e ninguém sabe te dar informação. Ou seja, isso é política interna, não é culpa do funcionário. Para pagar, você já gasta dinheiro. Você tem que gastar tempo também com isso, é um absurdo. Aí cai naquela velha... fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O Flamengo tinha 64 mil sócios em abril, hoje tem 54. Caiu por quê? Porque a fase do Flamengo é negra. E o senhor não acredita que aí o senhor tem que olhar o lado do torcedor, cada vez que não basta o time estar com as dívidas sanadas, ele tem que ganhar, tem que ter título, tem que estar. Porque senão não tem, o cara não vai pagar. Isso é Vasco, cultural do Brasil. É cultural. Não existe. O Internacional juntou lá, não sei quantos mil Concordo. Sócios, por quê? Porque é um Mundial, botou só sócio dentro do Beira-Rio na final do Mundial, quer dizer, aí sim, aí o sócio vê um retorno. O sócio acho que nem quer camisa de graça, não quer desconto em graça. O sócio quer o time dele campeão, cara, que é o que fica pro sócio, que é o que fica pro torcedor. O torcedor não ganha dinheiro, o torcedor não dá volta olímpica, o torcedor quer título pra sacanear o outro. Mas sabe o que eu acho, Tavares? Eu acho que enquanto não tiver título, cara, ele não vê que o time... Esse aí é o retorno que eu acho que o torcedor tem que ter. Mas o Inter nos últimos 3 anos, talvez. O Inter tem 120 mil sócios. 3 ou 4 anos não ganhou nada. E continua tendo um número alto de sócios. O que eu acho é o seguinte, se você ficar muito atrelado ao resultado do campo, aí é complicado. O time ganha, o cara não paga. O time ganha, o cara paga. O time perde, ele não paga. Por isso que eu acho que de repente mas isso é cultural, cara. Não, eu entendo, mas assim, de repente ter uma coisa que atrai, consiga prender o cara de uma forma, não obriga, mas assim, que o cara tenha algumas facilidades, algumas parcerias interessantes, que realmente o cara se sinta, mesmo que o time não tá numa fase boa, o que acontece, de repente o trabalho é bem feito, mas o time não tá, acontece. Vaguinho, isso é 20%. E aí o cara continua pagando. Mas olha só, todo clube vai ter esse movimento. Não, tem esse momento. Ninguém vai ganhar sempre. Tem um momento cíclico. O problema é o seguinte, hoje eu avalizo e digo aqui, o Vasco está abaixo do movimento que pode ter, mesmo com toda a dificuldade. E aí eu vou lembrar, o Vasco, ele, às vezes, a gente tem uma cultura equivocada. Eu não vou aqui, eu sei que tem aqui a provocação dos torcedores, mas o Vasco, eu não tenho dúvida que tem uma força na sua torcida, de certo fanatismo e certo apego, por causa das raízes. É um clube formado na colônia, isso vai passando. Foi um clube que foi o próprio sócio que construiu o seu estádio. Enfim, o Vasco tem um outro apelo que funciona. É aquele método caseiro. Agora, qual é o problema? Se você tem que dar as condições, tem que ter bons convênios. Acho que isso ajuda a você atrair. Mas aí é a hora que você eleva o valor do título. Eleva o valor a facilidade para comprar ingresso. Não pode o sócio, como foi no último jogo, ele tá com o ingresso na mão e não poder entrar. Roberto, o estádio tá superlotado. Acho que o principal é isso. Entendeu? Essa é a única coisa hoje que o cara tá pagando a mensalidade. Porque hoje quem paga a mensalidade em clube, tirando o Flamengo e o Fluminense, tem uma cultura porque social, aonde eles estão literalmente sediados. Mas o Vasco, o sócio do Vasco, a característica dele é ajudar
essencialmente o clube e paga no máximo do ponto de vista para poder ter o benefício da meia entrada. Mais nada, porque o clube social, o Vasco hoje não é mais um clube social do ponto de vista de receber alguém que vai na piscina, alguém que vai jogar bola, porque isso aconteceu, esse é um fato que aconteceu com inúmeros clubes, só que os da Zona Sul conseguiram se sustentar, porque hoje na Zona Norte todos os condomínios têm musculação, tem piscina, então o cara vai pagar um clube que não lhe oferece nada, ele não tem mais. Você sabe o seguinte, o Vasco ele tem o seu maior número de sócios está na Tijuca, são 900 sócios na Tijuca, e em São Cristóvão depois é o segundo bairro, 600 sócios, ou seja, a gente diz o seguinte, é um clube de subúrbio, mas sem dar benefício concreto ao sócio. Então você tem que ter algo no convênio, porque isso vai atrair, isso vai fidelizando o sócio e ele vai sentindo à vontade, porque o futebol é cíclico, o resultado tá ruim, claro. O Vasco ganhou, o cara paga, mas se ele não tiver com a boleta na casa dele, na frente dele, e ele não visualizar isso, ele deixa de pagar. Roberto, a gente está falando dessa relação do clube com o torcedor, como atrair os novos torcedores para o clube. A gente lembra do jogo que marcou a queda para o Vasco para a segunda divisão ano passado, aquele incidente lamentável lá em Joinville, aquela pancadaria, sendo selvageria entre a torcida do Vasco e do Atlético Paranaense. E você foi presidente, né, da Força Jovem. O que você acha dessa relação organizada de clubes? Olha, eu acho que isso é legal do ponto de vista institucional. Hoje, você não pode prostituir o assunto, concretamente. Eu sou de uma tese que, na hora do maior aperto que um clube está passando, quem mais ajuda é a sua torcida organizada com presença no estádio, porque tem um enraizamento profundo. A gente não pode menosprezar isso. Estão querendo demonizar as torcidas, agora, de meia dúzia. Você não pode confundir torcida organizada com grupo de bandidos. Isso é outra coisa. Agora, tem isso dentro das torcidas organizadas. Está não lutar contra isso. Está contido. Está contido, é isso aí. Está contido. Agora, é o seguinte, hoje, rapaz, a fácil identificação, esses problemas se resolvem e se... Mas agora não foi resolvido, Roberto. Ninguém consegue identificar. O problema aí o problema do nosso país é o que todo mundo diz. O problema do nosso país é a corrupção, o problema nosso problema é a impunidade, é isso. É diferente. Porque agora também a gente tem que analisar. Alguém falou aqui do nosso Código Penal, que é antigo e tal, não sei o que, mas é isso mesmo. Nós estamos aqui trabalhando, aí a gente vai costurando, que nem coxa de retalho, né? Hoje a gente vê uma deficiência na nossa legislação, aí a gente vai e dá uma resposta para a sociedade. Aí a gente amanhã vê uma deficiência na nossa legislação, vai dar uma resposta à sociedade. Só que a gente não está cuidando de toda a matriz do problema. E também tem a questão do problema social. Agora, o problema desse negócio das torcidas e tal, que existe, eu acho que o clube não tem que se envolver nesse aspecto. Eu acho que não tem que dar guarita a marginal, não tem que dar ambiente, nada nesse sentido. Advogado. Agora, não. Eu vou dizer assim, eu vou defender a torcida do Vasco, por exemplo, na questão do Atlético Paranaense. Do ponto de vista, ela sai daqui com 2 ônibus, ela é acuada, tudo bem. Houve excesso, aí tudo bem, é outra história. Vamos pegar lá o cara que... Agora é o seguinte, os caras iam ser massacrados lá no outro estado, não tinha segurança nenhuma. Imagina, aí você vê a torcida adversária, vem toda pro seu lado, pra te massacrar, aí você também vai, olha, vamos... O cara não consegue nem um portãozinho de escoamento, era suficiente. Ou o cara reagia naquele momento ali, para evitar a agressão, ou ele absorvia toda a injustiça ou toda a sorte de ter sido agredido. Então, eu estou colocando isso porque a gente tem que ter esse diferencial avaliar. Quando a gente avalia as imagens, as pessoas têm bom senso, as pessoas, mas o fulano deu um excesso. Pega o excesso, pune o excesso e tudo bem. Agora, como é que você generaliza? Ali todo mundo. Rapaz, eu ouvi um senhor, tinha pai de família ali, tinha gente com criança. E se o cara tá defendendo o filho dele, comete uma agressão na hora, enfim, ele vai sofrer uma agressão. Você tem que separar. Você sabe uma coisa? Eu acho que tem que só separar tem que separar quem é quem, na verdade, porque a gente sabe que muitos não só na torcida organizada, mas em todo núcleo da sociedade, você tem bom e o mal, mas tem um cara que vai curtir o jogo de futebol e tem um cara que vai só pra brigar. Então acho que é em cima desses caras que vão só pra brigar, só pra violência, que você tem que trabalhar, você tem que prender. Agora, só pra deixar uma marca aqui importante, eu sou contra essa questão da gratuidade. Eu acho que isso tem que ser tratado como sócio.
criar um programa que facilite a todos eles um programa de sócio, mas ser tratado como sócio. Não pode ter uma diferença. Eu ia falar justamente isso. Só colocando que essa é uma posição minha, apesar de. Enfim, o Roberto falou exatamente isso, que nas piores fases do clube, quem ajuda é o torcedor. Eu acho que quem tem que ajudar é o sócio, não o torcedor. Torcedor ajuda gritando, mas o sócio é que vai ajudar. Eu acho que tem outros mecanismos de incentivo para esse ambiente que você pode. Quanto à entrada, eu acho isso uma. Desculpa aqui, mas é uma prostituição. Porque tem gente que vive disso. Eu acho que é errado. Muita gente. Eu acho que é errado. Esse movimento é que vai se prostituindo. Aquela discussão, porque na verdade, você chega ali no estádio, tu vê aquelas faixas, tu vê as bandeiras, bandeirão sendo estendido. Festa, né? Todo mundo fica amarradão quando vê aquilo e faz parte da beleza das arquibancadas brasileiras. Espero que voltem depois da Copa do Mundo, que era essa coisa aí esquisita de turista no estádio. Mas isso é um investimento de dinheiro, né? Os caras botam. Eles não pegam mas aí você tem a mensalidade. Tem mensalidade. Essa é uma outra história. Você promove churrasco. O que eu acho assim, por exemplo, o Botafogo, na época do Engenhão, não sei como é que tá agora, mas na época do Engenhão, o Botafogo era setorizado. Então tinha um setor onde ficava a torcida organizada e ali eles tinham um plano pro sócio torcedor que quisesse ficar naquele lugar ali. Eu acho que mais ou menos estou indo ao encontro do que o Roberto está falando. E, Roberto, eu queria saber de você, divisão de base, que a gente sabe que hoje, assim, é o que dá o dinheiro pro clube mesmo, o que sustenta o clube, é o que vai criar ídolos e vai criar torcedores e tal. Divisão de base, qual é o seu projeto e como é que tá a divisão de base do Vasco? E aquela história, né, do terreno, do famoso terreno que Vasco Botafogo dividiria para fazer um CT. Não, o terreno existe, é concreto, precisa agora só do parceiro para fazer a... Não, ainda não é concreto, né? Ainda tá no... mas o mais difícil já passou, que foi a aprovação, o local, enfim. Agora falta só você fazer o investimento. Falta o concreto. É isso, que é o mais. Não, olha que eu tava na Câmara na hora da aprovação disso. Isso foi uma novela, essa aprovação, mas enfim, é um outro programa. Mas aliás, que novela boa, hein? Porra, Império? Porra, excelente. Isso, muito boa mesmo. Bom, Império. Bom. Voltar ali. Não, tranquilo aí, vocês aí. Mas essa questão da divisão de base. A gente tem um programa aqui, dentro do nosso programa a gente fala da lei, usar os recursos da lei de incentivo ao esporte, tem todo um projeto mais entabulado a respeito, mas eu quero deixar aqui uma opinião mais popular, né? Porque aí vamos falar de lei de incentivo ao esporte, como é que você faz para arrecadar, você tem que estar zerado com dívidas fiscais para conseguir isso, né? Mas eu queria dizer o seguinte, acho eu que o problema das divisões de base, opinião minha, pessoal, e não quero que isso, porque a gente vai fazer um diagnóstico quando a gente sentar lá ainda. É uma opinião minha e eu tenho tido muito cuidado, porque às vezes a gente fala, já cria um efeito lá dentro de São Januário. Tem gente que já acha que aquilo... No outro dia me perguntaram se vai ficar fulano, Beltrano. Eu falei, não, isso não dá para responder, porque, quem sou eu aqui para já dizer? E aí já gera uma pressão. E aí, o cara pode ganhar e de repente eu vou ser demitido. Ou não é nada disso. Nesse aspecto eu tenho sido muito habilidoso nessa hora. Mas vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu estou convencido, por vários debates que eu fiz com vários sócios e torcedores, que o boi só engorda aos olhos do dono. Hoje, qual é o nosso maior problema na divisão de base? No meu entendimento, é que é uma base que fica distante dos seus olhos, com várias influências a respeito no tema. Vamos assim entender. Então, a gente está querendo formar um jogador com 16 anos, até 16 anos, né? Naquela fase ainda que a gente pode aproveitar aquele jovem, ter ganho objetivo para, né, fazer uma peneira, mas... E de repente lá você tem pouca fiscalização a respeito do tempo, e às vezes vai surgindo garotos bons e a gente vai perdendo porque a gente não está acompanhando de perto. Então eu entendo. De jogadores aliciados, não teve? Justo, não, principalmente na hora da base. Eu entendo o seguinte: nós temos que pegar uma quantidade legal de pessoas que queiram trabalhar pelo Vasco, queiram ajudar o Vasco. E aí a melhor coisa nessa hora na divisão de base é ter bastante gente, porque isso, quanto mais gente policiando, mais informação você recebe, ninguém vai estar te enganando, né? Porque você se deixar isso gerenciado só por uma pessoa, é um aliciamento violento. Ou seja, rapidamente peguei aqui um parênteses, você então é contra o CT lá de Itaguaí? Não, mas isso tem responsabilidade, eu sei o que eu estou falando. Eu sei a consequência disso. Até porque eu não posso dizer nada disso, porque tem contrato, tem outras situações que envolvem isso.
E a gente aqui não tá para já sair dizendo que vai rasgar, nada disso. Sim. Agora, que vai ter um acompanhamento de muito mais companheiros da chapa, muito mais diretores que vão estar acompanhando o patrimônio, que ali está formando um patrimônio do Vasco em perspectiva, isso vai haver. Não há cabimento. E aí é o seguinte, aquele que quer arregaçar a manga tem que ajudar lá a trabalhar, fiscalizar, acompanhar, porque quanto mais gente olhando, mais difícil a gente tomar, vamos dizer assim, desculpa a expressão, a bola nas costas. É viável comprar lá, porque assim, eu já fui ver alguns jogos lá, pra quem não sabe, aquele CT é do Pedrinho. Sim. E aí até tem uma... Assim, Nosso Pedrinho daqui? Pedrinho Vicençotti. O lateral. E o Vasco fez algumas benfeitorias lá, e pra quem já foi lá, eu acho assim, é uma estrutura bem legal, muito boa de campos, tal, pode melhorar ainda, mas ainda é uma estrutura boa, que o Vasco não tem pra base. Existe essa possibilidade ou você acha que não? Que o Vasco tem que cumprir o contrato lá? Não, eu acho que, enfim, acho que a gente vai querer cumprir todos os contratos que estão em vigor. Esse é o primeiro ponto. A gente não vai ter tempo ainda para fazer essas radicalizações. Acho que não é por aí. Agora, concretamente, a minha opinião, eu acho que sempre divisão de base tem que estar pertinho da gente. É pertinho da gente que a gente vê o talento, vê o novo craque que vai surgir, para a gente não deixar a influência negativa se apoderar daquilo que a gente constrói. Então, acho que essa é uma solução. Não é a solução, mas é o momento que, vamos dizer assim, que a gente pode amenizar com medidas caseiras o problema, paliativas, obviamente, paliativo para a gente poder ali pelo menos acompanhar de perto. Porque hoje, eu tenho certeza, o nosso maior problema é a distância e a fiscalização e o acompanhamento desses jovens talentos que vão se formar. O Bebê, vou passar a bola aqui para você, mas muita gente no Twitter perguntando, na verdade sou eu que estou perguntando, se o Roberto já foi procurado por aquele grande empresário, grande investidor, Franca Assunção. Olha, teve uma pessoa que veio intermediar, mas não, isso aí, veio falar, olha, o fulano, eu falei, rapaz, tudo bem. Sabe como é que é? Fulano Araújo. Veio o procurador do Franca? Não sei, eu não, só tô falando que essas coisas a gente em época de campanha é muito Apareceu com a procuração. Né? Uma pergunta do Bebê. Tá na moda agora falar que o modelo internacional tem que procurar exemplos do modelo internacional. Eu quero saber se vocês procuraram algum exemplo no modelo internacional de gestão de algum clube internacional ou nacional. Quero saber se tem algum clube que é o modelo que vocês querem seguir ou que devem seguir. Muito obrigado. Não, eu copiei mesmo. Cara, olha, não tem. Olha só, cada um tem o seu sucesso no seu tempo. Essas coisas vai muito de gestão para gestão e de, obviamente, características de local para local. Eu acho que não dá pra gente, óbvio, o modelo tal é bacana. Cultura. O modelo lá é bacana, mas é uma outra realidade, é um outro ambiente, é o rio correndo pro mar. Nós estamos dentro da realidade nossa nacional. A gente tem que abrir o olho, tem que unificar aí, ter um ambiente de consolidação, de unidade dos clubes, porque cada vez mais os clubes estão perdendo espaço e os clubes nacionais estão perdendo espaço. Esse tipo de gestão, esse modelo implementado, esse modelo internacional, a gente viu um pouco dessa experiência agora na seleção brasileira. Não sou um especialista do modelo da CBF, quem sou eu? Mas eu vou dizer o seguinte, um craque no futebol russo, que pouca gente aqui viu jogar na Ucrânia, enfim, essas coisas, a gente tem que ver assim com muita, vamos dizer, com muita reserva. Porque o cara é craque lá, aquelas coisas que ninguém vê, e tá vindo jogar na seleção, camisa, bola. Eu acho que esse aspecto, esses modelos aí que a CBF vem implementando, que a gente de pouco conhecimento do torcedor brasileiro, isso é uma estratégia já que vem sendo implementada, veio desde a Lei Pelé, que você tem um acesso a retirar desse jovem atleta, pega daqui, leva lá pro futebol modelo internacional, porque a gente não tem como competir com os caras aqui. Eu acho que a gente tem que rediscutir um pouco de profundidade essa questão da Lei Pelé, obviamente, resguardando os benefícios da Lei Pelé, que é aquela liberdade, mas tem que resguardar os interesses do clube na formação do atleta. Eu acho que isso é importante. Agora, isso só vai ter ambiente, só vai ter força se criar um ambiente de unidade entre os clubes,
e um ambiente de unidade para se contrapor a esses modelos que são empurrados goela abaixo por esse sistema mais complexo. Isso é legal Só que uma você falou, pergunta aqui Banqueiro. disso. Só que isso é legal da unidade dos 4 clubes. Hoje eu vi no Twitter do vice de marketing, o rapaz do marketing do Vasco. Muito legal, não vi isso e achei muito bacana, que foi um almoço levando as equipes das 4 do Vasco, Flamengo e Botafogo, um almoço que envolvia as 4 equipes de marketing. Eu acho isso muito legal. Bacana que já há um consenso. Estão todos no mesmo barco, né? Troca de ideias. Troca de ideias, barco, né? Porque a gente sempre brinca aqui, acho que o Rock Bola, o Pop Bola é um exemplo disso, de 12 anos. Aqui a gente tem uma rivalidade, porém não somos inimigos. Eu acho que quase somos, os 4 têm que chegar e sentar no... Às vezes o problema é o que vai amigos, sair disso aí, né, Wagner? Porque os quatro são fracos, né, de marketing. Não, eu Então, sei, você eu sei, reunir, mas... porra, e aí? mas Pô, se não for- sei, mas e se aí? for- Porra, não sei não, cara. E o que você faz? E aí, meu irmão? ser Vamos pior. comer, né? Bota essa porra, serve churrasco aí, Faz vamos aí comer. qualquer coisa, vamos tomar um deixa chopp e pra lá. vambora. Mas, Porra, assim, de os gatos são fracos. De realmente ter uma unidade, de repente faz o seguinte, pô. Tenho muito medo como da aconteceu reunião, no assim. Maracanã, que eu falei pro Tony o seguinte: se todos tivessem ido juntos, seguinte, todo mundo negociado junto, de repente poderia ter um acordo melhor. O Flamengo que não quis negociar com o pra Fluminense, todos os entrou clubes. pelo cano. Porque se for unidos, o que o Maracanã vai fazer sem Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo? Vai pegar aquela bodega e vai enfiar no Forever. E vai fazer o quê? Então, os 4 fazer pressionando show, seria né? diferente. A minha pergunta era sobre isso, exatamente. Sobre essa coisa da Lei Pelé, que na verdade chama-se Pelé, mas foi uma lei escrita pelo Zico, para quem não se lembra, ministro dos esportes de Fernando Collor de Mello. E a época da aprovação da Lei Pelé, toda a imprensa saudava aquilo como uma grande salvação, a liberdade, sei lá o quê. A única voz contrária à Lei Pelé foi o Dr. Eurico Miranda. Parece que ele estava certo, né? A voz contrária dele, nesse aspecto, eu não vou dizer assim, estava certo. Ele apontava um caminho pela experiência, não vou dizer que ele não tenha esse mérito, né? E a prática mostrou que era realmente prático isso. Agora, nós não podemos, porque tem uma essência da Lei Pelé, era um pouco da liberdade. É como se quase da questão. a O lei do problema é o passe seguinte, fosse uma escravidão, qual é né? o problema é o seguinte, qual a compensação? Eu não acho que não tem que ter problema nenhum quanto a isso. O problema é que os clubes não têm mais uma compensação Por criar o atleta. porque eu acho que não há problema nenhum. Aí o governo vai e estipula essa lei. Eu acho que é viável. Agora, tem que estabelecer uma compensação para o clube. Formador de jogadores. Aí o Inclusive clube foi vai a pauta né? da reunião da Dilma essa semana com bom senso, né? De reduzir a participação dos empresários, né? Mas aí eu acho que o bom senso, aí é uma opinião minha. O bom senso, opinião minha. Eu sempre falo assim, guarda as minhas reservas. Eu acho que atende a uma casta do futebol. Uma outra parte dos o que eu digo atletas aqui. que precisam. A maior parte. A boa parte, não é? que precisa de notoriedade, que precisa de jogar, que precisa. Tudo bem, os caras mesmo, eles são sedentos para poder aparecer, poder ter quanto mais jogos, maior possibilidade de aparência, de se tornar um grande jogador, de ter o trabalho. Isso é mais uma turma que ganha 300 mil reais por mês, É que tem um isso, hotel 5 estrelas isso. e quer jogar uma vez por mês. Não que eles não tenham mérito no pleito deles, mas eu acho que é um pleito para uma casta dos atletas profissionais. Eu tô aqui desde segunda-feira, foi segunda, esperando esse movimento Bom Senso se manifestar a respeito da agressão sofrida pelo jogador que era do Flamengo agora. Ou foi embora do Flamengo? Deixa eu agradecer a presença do Roberto Monteiro aqui no Pop Bola. Roberto, mesmo. obrigado pela participação, boa sorte na eleição e deixa um recado aí pra torcida do Vasco. Bom, eu agradeço aí a participação, enfim, dar um abraço aí a toda a torcida do Vasco, nação vascaína. Dizer aí, quem quiser mais detalhes aí do nosso programa, enfim, acesse o nosso site, identidadevasco.com, www.identidadevasco.com e a nossa fanpage lá, Identidade Vasco. Vai ser um prazer aí fazer uma interação com todos os sócios e todos os vascaínos que queiram nos procurar nesse momento aí. Dia 6 de agosto, eleições confirmadas. Hoje a Justiça, mais uma vez, confirmou a eleição 6 de agosto.